Shalom a todo o povo de Deus, todo o povo que acompanha esse ministério Graça Divina a partir das nossas redes sociais, nosso canal também, YouTube, Igreja Graça Divina TV. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham do princípio ao fim, a partir das nossas redes sociais. Voltamos para fazer então acontecer a nossa emissão. Depois do culto nós temos sempre a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy, em duas línguas, em português e em lingala também, um pouquinho de francês. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. E a nossa mamã também, que na língua em lingala. Shalom, mamador. Nós estamos a aprender acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus, onde nós estamos a aprender de como um verdadeiro cristão deve servir e que todo mundo que faz alguma coisa na igreja é servo de Deus, seja desde o profeta, os músicos, as irmãs que limpam a igreja, todo aquele que faz alguma coisa dentro da igreja é considerado servo de Deus. Nós estamos também a falar acerca da quarta lei, que é a lei da grandeza e do crescimento. No nosso Facebook, os irmãos que acompanham o nosso Facebook, explicamos muito bem acerca das promessas que Deus prometeu na vida de um homem e como nós devemos revestir nas nossas vidas como um verdadeiro cristão. Shalom mais uma vez, profeta, bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Acerca da promessa de Deus, profeta, o Deus é espiritual, mas a sua promessa nas nossas vidas deve se encarnar fisicamente nas nossas vidas. Como reencarnar as promessas de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus já colocou dentro das nossas vidas antes de nós nascer, como tirá-lo para se manifestar nas nossas vidas fisicamente, profeta? Deus seja louvado, obrigado pela questão. A promessa de Deus vai virar a realidade na vida de um cristão. É fácil, porque já acabou de ensinar acerca da estrela de servir Deus. Dentro da estrela, da sétima estrela de servir Deus, primeira coisa, você tem que servir ainda a Deus. Serva ainda a Deus. Depois que Deus vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar água, pão, Ele vai tirar na sua vida doença, na tua terra ninguém vai fazer aborto. Mas essa é toda a promessa para se realizar na sua vida. Primeira coisa, você tem que fazer ainda a parte de Deus, porque Deus vamos se contar contigo só na parte espiritual. Na parte física é a realização de Deus na sua vida, mas Deus vai trabalhar contigo na parte espiritual, porque Deus é espírito. Tudo que você vai conseguir, primeira parte consegue ainda no espírito. Depois a sua fé. Quando fala acerca da fé, não é a fé para conseguir dinheiro, não. Primeiro a fé é a fé que quando Cristo vai vir, eu vou voltar junto com Cristo. Significa a fé, meu coração tem que ter sede das coisas espirituais. Meu coração tem que ter uma ligação com o trono da graça de Deus. É a fé. A primeira parte da fé é pela ganhar as coisas espirituais. Também a promessa de Deus na nossa vida ganha ainda no espírito. Fisicamente é acompanhamento. Por isso eu dei um exemplo. Pessoa que tem promessa de Deus é pessoa tipo pessoa tem imã no teu corpo. Imã, você não vai se forçar. Só quando você vai pisar na terra, dinheiro vai te colar. Vai colocar mais outro peixe, trabalho vai te colar. Tudo que você procura fisicamente vai te colar sozinho. Você não vai se forçar. Mas cristão está se forçar. Bem amado, deixa de se forçar. Acompanha muito bem.
Faz ainda a vontade de Deus. Deus também vai dar aquilo que teu coração precisa. Deus nunca vai criar mais dinheiro. Nunca vai criar mais trabalho. Tudo que você vai procurar está contigo aqui na terra. Está contigo no teu redor. Mas procura uma maneira para conseguir aquilo. Mas se você quer conseguir, faz ainda a vontade de Deus. Serva ainda a Deus. E depois que Deus tem direito de derramar bênção na sua vida. Deus te abençoe. Merci prophète, bem-vindo. Merci na batunyo so balanda ki kiti na biso. To komi na temps ya émission na biso comme d'habitude. Tozana mosali na Nzambe invité na biso. Bonsoir prophète Benvindime. Bonsoir Mamadou. Toza pena journaliste na biso comme d'habitude boyebi Sœur Thérèse. Bonsoir Sœur Thérèse. Bien-aimé, tozana les 7 étoiles. Sous-thème 7e étoile pour servir Dieu. Bien nommé na matière ya lelo balobeli makambo ebele ezaki vraiment très éducatif pour na muto yo asalelaka Nzambe. Balobi, un vrai chrétien doit savoir à utiliser les armes spirituelles, c'est-à-dire pour maintenir la position sur terre. Balobeli biso yango na Proverbe 21-23. Ezalaki base ya mateya o ezaki na deuxième volet, ezaki vraiment makasi. Tozana mosali na Nzambe bokoyoka nini ako expliquer biso pour to développer thème oyo apesaki na idée o apesaki na kati ya mateya. Bonsoir encore prophète Benvindu. Bonsoir Mamadou Toumba. Lelo qu'il teleki vraiment na succès de début à la fin. Mateya ezalaki vraiment makasi okotaki ba makambo ebele ezosengaka yo nde o expliquer po eza vraiment mateya oyo ezaka basé na yo moko po yo nde oza ko servir Nzambe ba mateya nyonso ba critère nyonso ozopesa biso ba exemple oyo moko vraiment ezali visible autant aux oloba eza vraiment na ba point oyo ekomeli na vie na yo pona to landa oyo yo zali oteka biso ke lion abotaka lion mbwa abotaka mbwa muto akolinga a servir Nzambe faza na motema ya munene pe olinga ba ozala briser on dit ma humiliation on dit ma nyonso po Nzambe apesa yo forme en tout cas ozongeli yango mingi. Question ya liboso eza boye. Comment une personne peut prospérer en esprit mais charnellement te? Olobeli yango mingi, opesa yango ba exemple ebele. Ça va, merci. Comment mon temps prospérer en esprit? Pas charnellement. Nyonso otoganyaka na ba vie na biso. Toganyango liboso na esprit. Nyonso muto oganye awa na mokili. Même mariage, musala, voyage, nyonso oyo ko gagner, faut gagner en liboso na esprit. C'est Job 32:8 elobi na réalité ya mutu ezali esprit. Mais et l'autre ba chrétien baza trop charnel. Même ba serviteur de Dieu baza trop charnel. Ndé un esprit, son esprit est fort physiquement. Na sena oyo ba bengo molongi. Yo so di ma benga ba OK muto az esprit dire. Muto az esprit dire. Mutu az misu makasi. Poani na molimo a makasi. Makasi wana eza une connaissance spirituelle o Nzambe azotalisa mutu. Nzambe abisi abom na Genèse 13. Abi Abraham tala na Orient, tala na Occident, tala na Nord, tala na Midi. Ono sozo mona na opinazo peso yango.
mais era po mazotala ezalaki nango samba ok nazolaka pram ke oyo ozomwana esprit lelo nde kozala résultat na yo lobi nyonso mutu akoganye na bomoto ndeko ganye o liboso na esprit yeba koréalize bapromese ya esprit parce que na esprit nde mutu alotaka na esprit nde ezali bilei nango ezali prière esprit nde eza kofe kodirige mokili oyo de kosala na esprit te ebabi un homme spirituel ozali mutu esprit nga naza mutu esprit parce que nauti na likolo naye kokompli mission moko kaka na se na moi oyo nga nalobi nga nayebi te yo soko mpo oza mutu esprit parce que nga vana bota libuma mama na nga nazalaki na likolo apres nde nzambe atinga na libuma mama na ngai abotinga nde naye kobota na mokili oyo naza mutu oyo nauti na likolo nauti na monde ya milimo ya nzambe nayebi te mpe soki yo mpe outa wapi mpo soki outa na monde ya milimo ya nzambe me okonfesaka oyo okonfesaka te me omona oyo ozomona te mutu ya molimo abengi un homme spirituel mutu ya nzo abengi ye homme animal homme charnel mpo na ye makambo molimo ezali folie aotika kokomprendre yango te mais seigneur asunga yo ozala un homme spirituel mpo na oréaliser bagrande chose un homme spirituel babengi un héros vaillant héros bavaillant héros ozomona bagédéon bagérémi wana bamoïse baza bato milimo nde bakokisi bagrande chose ya mokili oyo okogani makambo minene te soki na niveau ya esprit oza faible otika kogani yango te faible na esprit mozosala badélivrance ekoya wapi ekoya wapi yango nazorapele yo bima na nzoto bima na eta ya nzoto luka comprendre makambo ezali spirituel yango ozobanga bandoki baganyaka bachrétien parce que ndoki ayebi spiritualité chrétien ayebi kaka monoko kaka kofinga kodiskute me ayebi eloko te seigneur asunga yo landa grâce à divine à TV landa page de sur Facebook et enseignement otozoteya makambo minene pe tozodémontrer ototei pe todémontrer ba délivrance vraiment seigneur apambola yo nayebi ke o bénéficier mingi na partie ya molimo kola pambolo merci. A minha segunda questão é de homem ou de uma mulher que Deus criou para ser cabeça da família, conforme o profeta está nos ensinando que nós devemos fazer esforço para ser o primeiro na família, para ser cabeça, porque Deus, quando cria alguém para ser cabeça, Deus já coloca todas as capacidades dentro dessa pessoa para que possa viver aqui na terra. Mas também tem uma passagem bíblica, João 10:10, que a missão dos nossos inimigos é sempre a destruição, e muitos que Deus criou cabeça estão a ser destruídos por causa da bruxaria, que a sua missão é só destruir. Muitos cabeças também estão a ser destruídos, vivendo a derrota aqui na terra. Como mudar esta situação, profeta? Deus criou-te cabeça, mas chegaste aqui no mundo, encontraste muitas barreiras, lutas e caíste, tornou-se último em vez de primeiro. Como mudar esta situação e tornar-se cabeça, profeta? Primeira coisa, Deus não criou ninguém aqui na terra para sofrer. A lei de crescimento e da grandeza é para nós todos. O mundo nós estamos vivendo é mundo
de compétition. Et ainsi, David, elle vient à bataille par déjà commis nos irmãos d'elle. Mas aquilo que David contou naquele dia, David ficou revoltado. Disse: não pode. Como esse filistão? Ele está ofendendo. Existe o Deus de Israel? Não. Ele queria saber qual é o propósito que o rei prometeu que a pessoa vai combater com os filistãos. Qual é o prêmio? Os irmãos dizem: você é orgulhoso, você não muda. Você sempre tem um comportamento mal, sempre até aqui. Os irmãos atacou David. David também não falou nada. Os irmãos foi perguntar a outra pessoa: qual é o prêmio? Deus, rei, prometeu. Não, a pessoa vai vencer esse filisteu. Vai ser gero do rei. Vai casar com a filha do rei. Deus seja louvado. Assim mesmo é onde eu vou entrar na família real. Mas Davi já tinha a unção real na vida dele. Ele colaborou com o rei. Eu quero combater com esse homem. Não. Eu quero combater com esse homem. Eu, quando matou leão, urso no mato, ninguém estava ali. Eu vou bater esse. Vou acabar com esse filistão. Até Saul lhe deu a armadura dele. Ele tentou nada. Esse armadura não vai dar. Ele tirou. Mas quando Davi entrou no campo da batalha, primeira batalha, não foi batalha do Davi com Golias, mas foi batalha do palavra. Davi atacou Golias. Golias também respondeu. Davi atacou mais de novo. Aquilo que Davi falou é aonde que aconteceu na vida dele. Davi foi oitava na barriga da mãe dele com o pai dele. Mas Davi virou primeira posição. Primeira posição aqui na terra é fácil. A sua língua pode fabricar milagre. A sua língua pode criar, pode fabricar empresa. A tua língua pode fabricar casamento. A tua língua pode criar trabalho. A tua língua pode fabricar tudo. Por que cristão até gosta de dormir? Por quê? Por quê? A língua do Davi fabricou milagre. Fabricou tudo. Aquilo que Davi falou aconteceu. Para ser líder da família é fácil. A sua língua, controla a sua língua. A sua língua evita de confessar negatividade. As coisas podem ser mal, mas você confessa a vitória. Que poder na vida sai da palavra. A sua palavra pode mudar a tua história amanhã. No mundo espiritual não tem lixo de palavra. Tudo que a pessoa fala, depois de acabar de falar, vai pegar aquilo que vai te seguir. Cristão acorda. Eu quero todo cristão no qualquer canto do mundo acompanhe essa mensagem. Pode fabricar milagre, pode fabricar libertação, pode fabricar solução. Tudo que você procura, deixa a casa do Quimbandeiro. Quimbandeiro é mentiroso, Quimbandeiro não tem nada. Deixa a casa de mamãe que lava. Você tem poder de fabricar tudo na sua vida. Porque a sua língua tem poder da vida, tem poder também da morte. Toda cena para ser líder, para controlar tudo, depende de ti. Só a sua língua tem poder de criar, de fabricar. Deus te abençoe. Deuxième question, sous-question A na B. Question liboso eza expliquer 5 points oyo oyebisa biso mpona serviteur ya Nzambe oyo akoki kozala. Après oye kolobela biso na deuxième volet 4 points oyo ya pensée. Ezalaki 4 mais oexplike kaka
point ya langage yango nde evandi mingi na minoko ya bato yango nde ezosala makambo nde nini okoko expliquer peuple de mpo acomprendre yango bien. Eza na 12 armes spirituelles, mais armes spirituelles wana eza ba arme te ya Ephésiens 6:10 te non. Eza ba arme oyo eza na nzoto ya mutu. Parce que mutu ye moko aza armure mutu ye moko. Nayoka maoka bandoki ndi basala makambo oyo nayoka mawa bakreti bazokoka te yazomona badelivrance na biso tozolobisa mutu akufa kala makambo asala kala azopuata mpe makambo oyo mutu nzoto nemo aloba te me azobisa secret parce que nzoto na yo première arme to arme na vie na yo eza makanisi na yo ya mibale eza lolemu na yo ya misatu eza misu na yo ya minei eza matoi 5e na yo eza sexe parce que mutu ye mo azali armi mutu soki oyebi te koetize biloko wana yo bakretien ebeli bazosouffrir mais nalobeli kaka misi langage si lolemu parce que lolemu nde lobaka vie mpe lobaka kufa kati na lolemu nakofabrike visa na lolemu kati na lolemu nakofabrike mariage kati na lolemu nakocreye musala nakocreye nyonso nalingi na vie na nga nakocreye ka na lolemu na maloba na nga même na Genèse chapitre 1 sote na verset 6 nzambe alobi verset 9 nzambe alobi verset 14 nzambe alobi verset 20 nzambe alobi nzambe aloba maloba yana pouvoir ya kosala nyonso maloba nakokomisa maloba mbongo nakomisa maloba nyonso nakoluka nakomisa maloba me mituka me baimmeuble maloba ekoma immeuble à condition ke oyeba spiritualité malamu oyeba koma ya koforme yango opesa yango sens ya vie pone koma nini réalité yo nalobaki bien na baloi spirituelle kati na ngai prière na ngai likolo foi tozalaka nango ezali foi ke Christ yaka tokende na yo likolo elingana ebala na motema na ngai parce que likolo ebali motema na ngai etonda na soif ya bokonza likolo yango nde osala ke nzoto na ngai na se ekokoma ema nakomi ema nasi ndeko biro na ema malamu ema kangaka nyonso nakomi ema nazotambola nazoleka mbongo ye moko akoka kokolenga ngai nakobenga mbongo te kote mbongo azali badola bahero aya kolenga na nzoto nazokenda ngai kaka musala ye moko aya kolenga na nzoto ngai nazokende kaka mariage voyage bavisa nyonso yo koluka na mokili yo ekokole yo après ce qu'on est yo toyebi comment odistribue yango mpe comment odivise yango mpona koganye na mokili yo ndeko eza facile eza kozala na vision comprendre secret ya spiritualité mpo comprendre secret ya mokili oyo ndenge ezotambola ndeko vivre vie ya grande mpo ndeko contrôler loi ya croissance ya nini ya grandissage loi wana eza kati na yo eza kati na yo eza kati na nga eza na makila na nga eza na esprit na nga eza na maloba na nga eza na pensée na nga na kombo na Yesu Kristo amen. Obrigado, profeta, bem-vindo Jimé. Profeta, bem-vindo Jimé. A semana passada nós tivemos a linha de oração depois do culto. No domingo de hoje também tivemos a nossa linha de oração, mas os nossos irmãos que nos acompanham no nosso canal YouTube não têm acesso a essa linha de oração. Somente os irmãos que nos acompanham no Facebook. Então, profeta bem-vindo Jimé, quero explicar um pouquinho o porquê que agora o profeta bem-vindo Jimé está a fazer a linha de oração e o objetivo da linha de oração e as libertações que o profeta tem feito no momento da linha de oração para nossos irmãos que nos acompanham no nosso canal no YouTube. Deus abençoe todo mundo acompanha
grâce à divin canal de YouTube. Subscribe à notre canal grâce à Divina. Depois entre en contact no nosso groupe de WhatsApp. Entre en contact com nossa página do Facebook, do TikTok. Bem amado, eu sou profeta bem-vindo Jimmy. Eu faço coisas que Deus me disse. Aqui não é mentira. Aqui não é profecia de mentira, não. Aqui todo, quando Deus falou, aqui que Deus falou, é aquilo que vai acontecer. Coisas terríveis, terríveis, está acontecendo na graça divina. Bem amado, vocês vivem aqui em Angola. Se você tem uma situação difícil, paga transporte, vem aqui em Luanda na casa divina. Vai ter solução. Não tem situação que Deus já ficou cansado, não tem. Aqui está acontecendo coisas terríveis. Grande revelação, grande secreto está acontecendo na nossa linha de oração. Essa linha de oração, eu não só fazer pela minha vontade, não. É Deus me inspirou que faz linha de oração. Tem caso que você pode profetizar, vai levantar problema, mas na linha de oração é fácil, secreto para sair. Não tem muito a dizer, mas acompanha a graça divina. Nosso número do WhatsApp, pode ficar nosso amigo do grupo de WhatsApp para começar a receber programa, culto. Tem que crescer no espírito, sobe no espírito. Deus te abençoa. Mas ainda tem coisas que vão acontecer. A oração de hoje, foi muito quente mesmo. Mas o resultado é terrível. Deus te abençoa. Nabi que batubele o balandi biso na ligne de prière. Ba olinga ba yeba ndenge nini ba esprit wana o elobi na famille ya mama Aimé. Ezalaki ba confession moko terrible. Ezalaki profond. Yango penza o evandaka na vie na bango. Mingi balobaka to comprendre te nde nini prophète benga ba esprit c'est kufa kala. Ba demande wana ezaka mingi, ba question ezaka mingi. Yango mingi pe bakokamwa okoka ko expliquer bango. Kaka mutu ayebi spiritualité nde kososola mamba molimo. So ebi makambo wana te, ejamo kososola pe yango. Esprit wana déjà na pesa ki na prière. Na prière sali ba scandale makasi. Nde a partir na ene nzamba bi kena sali de prière. Eza esprit ya koko ya mwana wana akufa na 2018. Mais telle la vérité bimi lelo yo na nzoto ya mwana mama sala mwana wana makambo sala noko ya mwana wana pe makambo sala kana nzoto ya noko ya mwana wana to noko ya mwana wana partout akendaka so akenda wana akende kobebisa so ayena vino ye kobebisa. Parce que mutu azana nzoto na ye eza papa na ya kufa parce que atiaka garçon papa bana kobeta yo papa bina olakisa yo lobake ngana zana kindoki ngana zana kindoki na kosalela nzoto par force doit komisa qui est sorcier utilisé doit penser que sorcier est osala kindoki par force non la volonté na ye mais osalise yango po anya kutaki faiblesse kindoki to makambu bakata yango na kanda te ateki yango bien sozo finga ndoki ozo sonse yeba yango bien ozo pesa su makasi pona asalela yo ta mambo asali ndeko ta komasa dala komba asali ndeko ba vérité oyo toyebaki te
On a moko yaya yebate mais bimi lelo. Abimi semne nanda una bimi semne ya toute sur la question à vie. Aoki on lelo. Na réalité à mutu zali esprit. Soyo mutu akufi. Nzoto ndeki na mabele. Soyo nzamba ke mutu na okufa na 80 à 90 ans. Akufi na 60 à 30 tikali. Esprit na ye ebando sala. Ebando sala ti dato nzamba lobaga okufa solo nde aokena lia tourment. Akena lia tourment c'est là jugement. Mais si on confie quatre dans Christ, c'est l'esprit na yo te ba ange, ba ko accompagner yo. Si na libulu na yo kote ba kundi yo, na libulu ya un vrai chrétien, ba ange ba salara wana, ba okengela yo ti arrivé à Christ akoya après avoir mission esili. Mais ozo kufa sans Christ, surtout liwa ya mwana muke, ba osela mwana wana moyente. Liwala ya likunzi bako sale la étoile ndinga usakanate parce que okufi non la volonté nzambe mais la volonté abatu to 16 mikono mokilo nzamba kataka bako sale oyo kake ndio na biso kufa to moni na kitambo to moni na bandali to moni na mongafula to moni na France to moni besi bazo sale l'esprit na ye nzoto nde kufa kimi esprit na ye ezo sala timu kolo datsa ya kufa sore koki nde akena lia tuma do phénomène ya liwa eza makambo beleza na kati lelo na expliquer ndampo eza makambo yo ezo sala na grâce divine kola pambola yo apambolo mama do tumba na question tuni oyo ko édifier bato ebele o ba yeba kite na suite ya expliquer quand même mwandam na bi dimanche ezoya mamuse o sala malisusu. Moi aussi Seigneur Sezate, makambo sana no mingi, kola pambola bino merci. O profeta bem-vindo Jimmy que está cansado, mas tirou mais um tempo para fazer a nossa emissão. Obrigado profeta bem-vindo Jimmy. Deus te abençoe também, irmã Teresa, pelo esse grande sacrifício. Você é mãe da casa, da família, abandonou tudo até essa hora. Para lhe seguir o pai de Deus, Êxodo 23, 25, aquela promessa acompanha a sua vida, acompanha a sua casa, teu marido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada também, mamãe Tumba. Obrigado também a todos que nos acompanham de Cabina Cunena ao redor do mundo. Subscrevam-se no nosso canal Igreja Graça Divina TV, nossa página no nosso Facebook Igreja Graça Divina, Igreja Pentecostal. Para o irmão que queira mais conhecimento, mais sujeito de oração e ensinamento que sai daqui da Graça Divina, pode deixar seu número do WhatsApp nos comentários do Facebook ou nos comentários da nossa página Igreja Graça Divina TV para ser adicionado no grupo da Igreja Graça Divina para receber mais sujeito de oração que estamos a receber aqui com o profeta bem-vindo Jimmy. Obrigado também à nossa área da mídia que fazem acontecer a nossa emissão todos os domingos aqui com o profeta bem-vindo Jimmy. A nossa irmã Teresa que está na nossa câmera principal da YouTube e o nosso irmão Patungolo que está na nossa câmera do Facebook e o nosso irmão Joel na outra câmera do YouTube. Subscrevam mesmo, partilhem também para mais gente poder alcançar a graça e os conhecimentos que nós estamos a receber aqui da Graça Divina. Esse ministério que se encontra em Angola, Luanda, Golfe 1, na rua direita do Avocumbi, ao lado do supermercado Arreio. A nossa maior referência que é o campo da 14, esta é a maior referência. Dificilmente o irmão pode se perder nessa área se falar o nome da nossa referência que é o campo da 14. Subscrevam nosso canal, irmãos. Nós estamos a falar acerca da 7ª estrela e o 4 ponto, que é a lei da grandeza e do crescimento. Bem, amado, nós estamos a receber conhecimento para que nós possamos vencer nas nossas vidas e as lutas familiares, para que possamos nos tornar
cabeça para que nós possamos nos tornar o primeiro e não o último da família, e nos encontraremos no nosso programa semanal, quarta-feira e às sextas-feiras, das 16 às 19 horas. Nosso muito obrigado e tchau. To pesi liboso, merci na ndenge to clôturer émission na biso. Merci na prophète Benvindu Njime. Merci Mamadou Tumba na nyonso bozo sala. Merci ba question kitoko. Merci émission kitoko na kombo na Yesu Kristo. Merci na staff oza na sima, merci na frère Patungolo, merci na frère Joël Tumba, merci na sœur Teresa, merci na ndenge boza ko accompagner biso na TikTok, Facebook, na Instagram. Bien aimé, siège na biso eza a na Luanda, eza a na Angola na Luanda, na rue 13 Golf 1 numéro 295/A. Numéro Mosala Nzambe ezali plus 244 922 07 86 76. Bien aimé, numéro oyo asalela yango pe na ligne de prière. Eza na batu mingi na baza libanda babengaka pona basalela bango ba prière na ba circonstance nyonso baza nango. Oza na kati hôpital, osoko bengi ba osambelela yo, oza na musala, oza na ndaku. Bien aimé, bo isitaka te bo benga pona loboko na Nzambe ekota kati na bambota na bino na vie na bino. Bien aimé, kiti na biso ya semaine ezalaka mercredi vendredi na 16h à 19h. Mercredi eza kiti ya prophétie, vendredi ezali kiti ya victoire. To suksi ndenge wana tokokutana mercredi na kiti na biso ya victoire. Bye.